Algo silencioso está acontecendo dentro de você neste exato momento. E você sente isso, mesmo que não consiga explicar. Já parou para se perguntar por que você não é só carne, osso e rotina? Quem é essa voz que te observa por dentro? De onde vem esse vazio que o dinheiro, o prazer e os elogios não conseguem preencher? Você não está ficando louco. Isso tem um nome: espírito adormecido. A Bíblia revela desde Gênesis uma verdade que o mundo moderno tem tentado apagar. Você é um ser tripartido: corpo, alma e espírito. E essa revelação tem o poder de virar sua vida de cabeça para baixo, ou finalmente colocá-la no eixo. O corpo é a parte visível, feita do pó da terra. Gênesis 2:7. É com ele que sentimos o toque, a dor, o prazer. É a nossa capa temporária. Acontece que o mundo quer que você acredite que você é apenas isso. E por isso, você vive cansado, correndo atrás de algo que nunca sacia. Depois, vem a alma, esse campo de batalha, onde vivem seus pensamentos, emoções e vontades. É ela quem decide, deseja e racionaliza. Quando Deus soprou o fôlego no homem, ele se tornou alma vivente. É a alma que escreve sua história, mas também pode ser manipulada, ferida, escravizada. Mas aqui está o choque. A maioria vive com o espírito desligado, a alma no controle e o corpo como rei. O resultado? Um ciclo de frustração. Você conquista algo, mas não sente plenitude. Se aproxima de pessoas, mas continua se sentindo só. Tenta se religar com Deus, mas algo parece bloqueado. Você sente saudade de um lugar que nunca visitou, fome de algo que nunca comeu, sede de uma água que o mundo não tem. O espírito é a parte mais profunda do ser humano. É o lugar onde a voz de Deus sussurra. Hebreus 4:12 diz que ele pode ser separado da alma, porque ele é diferente. Ele não sente, ele discerne. Não deseja, ele se conecta. O espírito é o fio que liga sua lâmpada à fonte eterna. Imagine isso. O corpo é a lâmpada. A alma é o interruptor. Mas o espírito é a corrente elétrica que vem de Deus. Sem o espírito aceso e alinhado com o Criador, você pode parecer iluminado por fora, mas por dentro continua em trevas. A ordem divina é simples: espírito, alma, corpo. Mas o pecado bagunçou tudo. Hoje, a maioria vive na ordem inversa. Corpo, alma, espírito, apagado. É por isso que tanta gente sente que está viva por fora, mas morta por dentro. Então eu te pergunto agora com verdade e amor: quem está no comando aí dentro? Seu corpo com seus desejos, sua alma ferida e indecisa? Ou o Espírito de Deus regenerado em Cristo, te guiando em luz? Você foi feito para viver com o Espírito aceso, alinhado com o céu, ouvindo a voz do seu Criador todos os dias. Mas para isso, é preciso inverter a ordem, voltar à origem, morrer para si e nascer de novo. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados. Se esse texto mexeu com algo dentro de você,
Não ignore essa inquietação. Ela é o Espírito chamando você de volta. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu e se perguntar por que existe, uma inquietação tem atravessado os séculos. De onde viemos? O que nos trouxe até aqui? E ainda mais fundo, será que alguém já nos conhecia antes de sermos? A Bíblia, esse livro que não apenas conta histórias, mas revela intenções eternas, abre frestas de luz sobre esse mistério. Em Jeremias 1:5, Deus diz algo ao profeta que, se escutado com reverência, parece ecoar dentro de cada alma humana. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Essas palavras são mais que uma declaração biográfica. São um vislumbre da eternidade. O verbo conhecer, ali, carrega um peso que vai além do saber intelectual. Ele fala de intimidade, de propósito, de um Deus que olha para dentro do tempo antes que o tempo começasse. Mas o que significa ser conhecido por Deus antes mesmo de existir? A Bíblia não diz que já estávamos conscientes em algum lugar aguardando um corpo. Ela fala de presciência, um conhecimento que só pode habitar em alguém que está acima da linha do tempo, alguém que vê o fim desde o princípio, que escreve a história antes da primeira palavra ser pronunciada. No Salmo 139, Davi se curva diante desse mistério ao escrever: Tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estavam escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. É como se Deus tivesse escrito cada linha da nossa existência, com lágrimas e fogo, antes que nossos olhos sequer se abrissem. Ele nos viu quando ainda não éramos. Ele nos chamou quando ainda não sabíamos o que era voz. Ao longo da história, teólogos tentaram decifrar esse enigma. Muitos rejeitam a ideia de que tenhamos preexistido em um estado consciente. Mas todos concordam em um ponto. Na mente de Deus, já estávamos lá. Não como uma sombra ou um eco, mas como uma intenção viva, presente no coração do Criador. Efésios 1:4 confirma isso ao dizer que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes que o barro existisse, já havia um sopro reservado para ele. Antes que o tempo corresse, havia uma escolha feita. E antes que você dissesse sim ou não, havia um Deus dizendo: Eu te conheço. Esse conhecimento não é frio, não é neutro. É um conhecimento que carrega missão, separação, santificação. O mesmo Deus que conhece é o que separa, envia e sela. Então, mesmo que nunca saibamos exatamente onde estávamos antes de nascer, sabemos com quem estávamos na mente e no coração de um Deus eterno, que nos sonhou antes do mundo ser mundo. Esse pensamento deveria nos fazer caminhar com mais temor e mais propósito. Você não é um acidente. Você não caiu de paraquedas nesta geração. Você não é um número entre bilhões. Você foi visto antes de ser visto, escolhido antes de existir, chamado antes de falar. E se Deus te viu antes de tudo, Ele também te sustenta agora no meio da confusão, da dor, da pressa e das perguntas.